Por exemplo, ó, até aproveitar o gancho. Eu fiz alguns quadros para o Rodrigo Faro, nesse do Dança Gatinho. Virou uma febre, né? Sim, Todo Vai mundo Dar Namoro, vai né? dar namoro lá, que ele dança, né? Se o casal se beijar e tal. Aí o que acontece? O quadro, ele é comentado pelo Casimiro. Hoje em dia, sim, que ele faz react. Isso. Eu não conheço o Casimiro. Sinceridade. Eu gostaria de um dia poder conhecer o Casimiro e ele poder me conhecer. Esse seria meu sonho. Porque o que ele fala me deixa tão chateado, é tão degradante, porque ele fala... primeiro, ele não fala meu nome, eu acho que é desagradável. Aí ele me coloca apelido, né? Primeiro era Coelho, agora é Paulo Coelho. E ele sabe qual que vai ser mentira, que é tudo balela, que isso aqui não funciona. Você entendeu? Então, Ele a te grande colocou maioria... como charlatão. Charlatão, quer dizer, então a grande maioria, que graças a Deus eu não vivo essa grande maioria acredita que aquilo é uma grande mentira. Então, funciona. você percebe, esse cara é mentiroso, esse tiozinho é... Então, e é uma coisa que poderia ajudar muita gente. É uma coisa que podia ser benéfica para um monte de situação. Com certeza. Como, por exemplo, essa da multinacional que você Entendeu? contou. Então, por isso que eu falo com prazer algumas coisas, é nesse sentido. Só que você tem ouvidos para 2.000 pessoas. O cara tem ouvidos para 10 milhões. Então, começa a botar na mente das pessoas que... o ouvido dele é maior. Quer dizer, no dia que vocês me chamaram, lógico que você fica contente. Eu não vivo da televisão e eu nem sei trabalhar na televisão. Eu acho que pelo tempo que eu tenho de formação, de carreira, eu podia ter tido uma carreira bem melhor. Se eu tivesse alguém controlando minha carreira, alguma coisa, eu tenho certeza. Porque do jeito que está hoje, eu teria aí também um podcast, Mas não é isso. Eu trabalho por amor. Eu trabalho para fazer um mundo melhor. Eu trabalho para fazer situações. Então, eu resolvi na minha vida o seguinte: eu quero combater fraude. Eu sou totalmente contra fraude. A fraude, se você explicar para qualquer pessoa, a fraude é um câncer. A fraude faz mal. A fraude acaba com o país. O nosso país está nessa situação porque a gente é inteligente, o brasileiro é esperto, o brasileiro sabe fazer tudo. O brasileiro não pega a fila, o brasileiro não responde à lei, o brasileiro é esperto. Ele só quer a lei quando favorece para ele. Quando favorece ao vizinho, dane-se. Então, é isso que a gente vê. E você não tem oportunidade de poder falar o que é isso. Quer dizer, então, quando você vai na televisão, aí ficam assim, mas, Jorge, por que você insiste de ir na televisão? Você não ganha. Mas eu insisto porque é o seguinte, eu acho que é uma puta ferramenta. Mais gente podia tentar trabalhar em cima disso. Com certeza. A gente podia fazer coisas melhores em cima disso. E você fica uma voz única nesse sistema, porque ninguém tem interesse. Porque as pessoas que têm interesse, muitas vezes você percebe que a mentira é interessante. Então, por exemplo, eu combato fraude. Por exemplo, eu tenho um segmento que eu também presto serviço, que seria esse tipo de fazer entrevista, de você tentar contratar uma pessoa. Seria legal saber o perfil dessa pessoa, antes de você colocar aqui, de repente é um psicopata, é um doente, você entendeu? Ou um sociopata, ou o cara é totalmente antissocial, ou ele tem tendências para poder cometer golpes, coisa futura. Então, te evitar de ir para situações. Então, dá para saber isso com polígrafo? Dá, porque é o seguinte, tudo aqui é uma questão de pergunta. E você saber conduzir. Por isso que eu digo, você confiaria de um dia alguém for acusado, por exemplo, de um homicídio, você passar a pessoa por essa máquina? Não sou louco. Porque a máquina, vocês vão ver que ela funciona até um limite. Mas tem o resto da máquina que depende de mim. Então, eu não posso colocar a mão de uma vida de uma pessoa na mão de um ser humano. Porque, de repente, eu não estou bem hoje. Eu não dormi legal, eu não fiz a pergunta correta. Uma pergunta mal feita gera completamente tudo errado. Então, vamos a parte principal. Por exemplo, mulher. Jorge, você pode falar, se meu namorado me trai? Beleza. Aí você pergunta para ela o seguinte, a gente pode conversar com ele? Ele vai autorizar a fazer? Não, pode. Ele é gente boa. A gente pergunta. Tal. Primeira pergunta, o que é traição para você? Você, menino, o que você me diria? O que você acha que é uma traição? No seu conceito, para você? Depende. Depende. Eu respondi, inclusive, essa semana isso no Instagram. Perguntaram pra mim... Não, perguntaram pra mim se eu perdoaria uma traição. Eu respondi, depende. Porque, assim, tem acordos entre o casal Sim. que só diz respeito ao casal, Sim, né? sim. Então, assim, por exemplo,
E hoje em dia, com a internet, é muito mais amplo, né? Sim. Tipo, uma conversa no inbox pode ser uma traição. Sim. Depende do acordo do casal. Sim. De repente, a pessoa sair com alguém não é uma traição. Isso aí. Depende do acordo do casal. Aí, essa é a minha função. Então, ela quer saber se ele trai. Então, ela sabe o acordo que ela tratou com o parceiro dela, ou a parceira. Ele sabe. Ela tem já na cabeça dela. Então, ela me explica o seguinte. Se por um acaso, um exemplo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem liberdade. Relacionamento aberto. Aberto. Só a única coisa que eu não admito é o seguinte. Ele, por exemplo, beijar uma pessoa. Ele pode fazer o que ele quiser, mas beijar é uma Não coisa aceito. que não está no trato. Eu vou chegar para ele e vou conversar. A gente está fazendo um teste, essa máquina. Ela detecta a mentira. Você trabalha. Como que funciona? Você tem, como que é seu relacionamento? Você tem algum tipo de acordo? Você tem alguma coisa? Tá. Aí eu vou deduzindo. Porque, por exemplo, a gente fazendo secamente, tá? Então, uma mulher hoje meio alucinada, ela não quer que o namorado saia com outro. Então, esse é o básico. Esse miserável beijou outra mulher, para mim, já é a morte. O homem, quase 99%, ele leva pro lado sexual. Se ele transou com a mulher, ele traiu. Se ele não transou, ele não traiu. Traição. É quase total. Então, eu tenho que explicar para ele assim, então, aqui é o seguinte, se você pegou na mão da mulher, é traição. A traição não é isso que você está falando. Então, eu tenho que destituir ele daquele pensamento que ele tem e jogar para o pensamento dela. E lembrar ele do acordo que eles têm. Do acordo que eles têm, para eu poder afirmar. Aí eu posso dizer para você o seguinte, ele mentiu. Ah, tá. Porque se eu fizer a pergunta, você traiu? Ele vai falar, não. Não. E vai estar falando a verdade no conceito dele. Sim. Sim. Entendeu? Então, a verdade e a mentira é exatamente aquilo que você falou. Tudo depende. Então, quer dizer, se eu não pilhar, eu não conseguir transmitir para você, com certeza, a gente pode dar um falso negativo. Então, que nem o pessoal fala assim, você põe na televisão. Então, você se põe na minha posição. Nós vamos fazer aqui. Aí, na televisão, você sabe como funciona. Jorge, vamos passar a nossa amiga. Ela traiu o marido dela. Aí dá que traiu. Eles querem que eu fale. Sim. O quê? Olha a minha posição. Já teve no CQC. Ela traiu o marido? Meu. Deu que sim. Mas traiu até o teto, porque deu muito. Mas traiu e traiu demais. Imagina. Traiu com vontade. Nossa, uma moça que totalmente... Mas daí você falou o quê? Eu falei que não. Eu vou falar o quê? Aí eu vou falar que sim. Mas baseado no quê, Vai né? gerar uma puta de um tumulto. É.